do caso dos exploradores de caverna, baseado na obra de Lon Fuller. Está em função de escrivão o aluno Lucas Guzmão Vanderlei e em função de Meirinha a aluna Poliana Menezes Freire. No quadro em branco, o escrivão abriu 3 colunas destinadas ao lançamento dos nomes dos advogados, promotores e jurados em ordem da esquerda para a direita. Atenção para a chamada dos advogados. O nome chamado e presente deverá tomar assento nas carteiras postadas à minha esquerda. Em caso de ausência do titular, a função será declarada vaga, podendo ser ocupada por qualquer aluno presente, respeitada a ordem alfabética. Primeiro advogado, Flávia Viviane Barbosa dos Santos. Segundo, Ovídio Marinho Falcão Neto. Erlândia Nunes. Aldo Arthur Carvalho Silva. Sueli Soares da Silva. Composta a defesa, farei em seguida a chamada dos promotores, cujo procedimento será igual àquele adotado para os juízes. O nome chamado e presente deverá tomar assento nas carteiras postadas à minha direita. Jéssica Carneiro Dantas. José Ferreira Nunes Neto. Cátia Maria Medeiros de Souza. Agato Rodrigues dos Santos Neto. Milena Marques Maciel. Composta a acusação, em seguida farei a chamada dos jurados, cujo procedimento será igual àquele adotado para os advogados. O nome chamado deverá tomar assento nas carteiras postadas à minha frente. Amanda Hélida da Silva Marques. Bruno Rocha de Sena Ferreira. Graziele Dias Apolinário. Herbert Franca Avelar Neto. Itaiara Pereira Lisboa. Eider Isbelo de Souza. Danilo da Cunha. Composta a acusação, defesa e o corpo de jurados, convoco agora os réus. O nome chamado deverá tomar assento nas carteiras postadas à minha frente. José Arthur Andrade Soares. Daniel Wallison. João Simões de Gouveia Neto.
Romário de Souza Falcão. Vamos iniciar o julgamento. Primeiro, algumas recomendações procedimentais. Doravante, os jurados não mais poderão conversar entre si. Cada debatedor, advogado e promotor, terá 5 minutos para a sua locução. Não haverá réplicas ou tréplicas. Os alunos presentes deverão manter silêncio e, em hipótese alguma, interromper os trabalhos. Todos os celulares deverão estar desligados. Para impor silêncio, tocarei o sinete. Convoco os réus para que fiquem de pé. Senhor José Arthur Andrade Soares. Como se declara diante da acusação de homicídio qualificado feita pelo Ministério Público? Senhor Daniel Wallison, como se declara diante da acusação de homicídio qualificado feita pelo Ministério Público? Senhor João Simões de Gouveia Neto, como se declara diante da acusação de homicídio qualificada feita pelo Ministério Público? Senhor Romário de Souza Falcão, como se declara diante da acusação de homicídio qualificada feita pelo Ministério Público? Com a palavra, o aluno Elton Schneider Lacerda fará uma síntese narrativa do caso que servirá como libelo acusatório. Boa noite a todos, Vossa Excelência, senhores advogados, promotores, jurados, o público em geral. Eu vou dar uma pequena síntese do caso que ocorreu no ano de 4.299. 5 membros de uma sociedade amadorista de exploradores de cavernas entram numa caverna no condado de Stonefield. Já distante da entrada, ocorre um grande desmoronamento que bloqueia a única saída. Seus familiares notificam a ausência dos entes da sociedade e uma equipe de resgate é enviada. A equipe trabalhou arduamente, mesmo após uma série de deslizamentos que causaram a morte de 10 operários. No 20º dia, é descoberto que os exploradores levaram consigo um rádio transistorizado. Com essa informação, a equipe médica estabeleceu assim uma comunicação com os mesmos, que logo questionaram sobre o tempo necessário para o resgate. Sendo informados que a desobstrução demoraria pelo menos mais de 10 dias, questionaram acerca da probabilidade de sobrevivência sem alimento por mais desse período, e foram informados que dificilmente sobreviveriam. Um dos confinados, Roger Wedmore, em nome do grupo, perguntou se poderiam resistir se sorteasse um dentre eles para ser morto e servido de alimento. Muito a contragosto, o médico respondeu afirmativamente. Quanto a um pronunciamento moral sobre a questão, houve uma omissão por parte das autoridades locais. A partir deste momento, interrompeu-se a comunicação. Libertados no 32º dia, os exploradores relataram que após 23 dias confinados, Roger havia sido morto e servido de alimento aos demais. Roger sugeriu que o sorteio fosse realizado por meio de um lance de dados que ele trazia por acaso. Todos concordaram, porém, antes do sorteio, o mesmo decidiu esperar por mais uma semana, sendo acusado de violar o pacto. Recusando-se a lançar os dados, o fizeram seus companheiros em seu lugar, sem objeção do mesmo, e para seu infortúnio, a sorte caiu sobre o próprio Wedmore. Após intensivo tratamento psicológico e nutricional, os sobreviventes foram submetidos a um julgamento, acusados de homicídio e declarados culpados em primeira instância. Recorreram então à Suprema Corte de Newgate. Com a palavra, Vossa Excelência. Com a palavra, a promotora Jéssica Carneiro Dantas, que terá 5 minutos para defender seu voto. Durante essa fala, peço ao senhor escrivão proceda à entrega das cédulas para a escolha dos 3 mais destacados debatedores aos presentes, inclusive aos advogados e promotores.
Boa noite, excelentíssima. Boa noite, promotores, os advogados, os nobres, jurados e os demais presentes. Eu estou aqui hoje no intuito de promover a justiça. E gostaria de, antes de iniciar, fazer uma breve leitura da Constituição Federal, apenas um trecho. A Constituição tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Garante, dentre outros, o direito à vida e à segurança. Garante que ninguém será submetido a tortura e tratamento desumano ou degradante. Que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Que tal lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos de liberdades individuais. Vamos aos fatos. No 20º dia, o próprio Roger Werton, a vítima, entrou em contato com as pessoas que estavam na equipe de salvamento para perguntar qual seria o prazo para que eles pudessem ser libertos. Seria um prazo de mais ou menos 10 dias, além do que eles já estavam. Sugeriu também, se eles se alimentassem da carne de um deles, se eles poderiam ter mais probabilidade de sair com vida. Eles responderam que sim, mas também disseram que, caso não houvesse o alimento, havia chances. Poucas, mas haviam. Posteriormente, o senhor Roger sugeriu aos amigos que eles fizessem um sorteio para decidir qual deles iria servir de alimento aos demais. Porém, esse contrato sugerido pelo próprio Roger é nulo, não é válido, o objeto é lícito, o assassinato de alguém não pode ser objeto de negócio. E mais, ele depois tentou mesmo não participar. Ele julgou o próprio contrato odioso. Porém, os amigos não respeitaram. Eles fizeram coercitivamente o Roger participar, lançando o dado no seu lugar. E disseram ainda que o próprio, ele recusou a dar opinião. Não, joguem como se ele tivesse dado a permissão. Em nenhum momento. Quem diz, quem garante? Eles disseram. Quem garante realmente que houve esse lançamento de dados? Roger sugeriu, porém recuou. Acontece que os próprios companheiros, aproveitando dessa oportunidade, e por ter o próprio Roger recuado da decisão, podem muito bem se aproveitar dessa vulnerabilidade e atacado o Roger. E pior, no dia em que o mataram, cortaram o contato com o mundo exterior. Por quê? Por que será que no dia em que mataram o Roger, cortaram o contato? Por culpa. Eles se sentiram culpados. Eles não queriam ter opinião, não seriam que as pessoas que estavam fora julgassem. Eles estavam com medo, sentindo remorso. Sabiam que o que tinham feito era errado. Eles não podiam, eles obrigaram o Roger a participar. Ele não queria. Foi um assassinato premeditado e sem direito à defesa. Ele não podia pedir socorro, nem ao menos se comunicar via rádio, porque os próprios amigos anularam essa possibilidade. E Roger nem podia ter dito, olha, eu cancelo o contrato, não quero mais. Meus amigos estão tentando me matar. Nem isso, ele não teve nenhuma chance de defesa. O que faz com que fique evidente que os amigos dele, os companheiros que deveriam ser isso, os companheiros, não deram a chance de defesa. E mais, o próprio Roger, no 20º dia, alega que o alimento estava ficando escasso. Como em 3 dias depois os alimentos já ficaram escassos, já se configurava estado de natureza, de necessidade, 3 dias sem comer, você chamar do seu companheiro? Isso não é ilícito. O contrato é ilícito e houve morte premeditada, sem direito à defesa e cruel, o Código Penal condena. E não houve contrato, não houve uma constituição nova. O próprio Roger pediu a opinião de um juiz, pediu a opinião de um sacerdote, alguém, ou seja, ele sabia. Obrigada. Com a palavra, a advogada Flávia Viviane Barbosa, que terá 5 minutos para defender seu voto. Excelentíssima juíza, promotoria, amigos advogados e os demais presentes.
A princípio, eu quero trazer vocês para analisar as 4 pessoas que estão aqui nesse momento. São 4 pais de famílias que saíram naquele dia de suas casas. Não foi no intuito de assassinar ninguém, não. Saíram na intenção de trazer o sustento para a sua família, certo? Inevitavelmente, aconteceu o desmoronamento, fechando a principal saída, que com isso afetou em que eles ficaram presos naquele local. Imaginem só, presos, com fome, distantes de seus familiares, sem a possibilidade alguma de sobrevivência. Passaram 20 dias naquela situação. Imaginem o psicológico dessas pessoas. Imaginem vocês, se estivessem no lugar deles, sofrendo tortura psicológica, longe de todos, longe de quem ama, numa situação, a caverna encontrava-se sem luz, a luz era escassa. Como não estavam esses cidadãos? Eles saíram na intenção de assassinar alguém? Não. A partir do momento que eles tiveram aquele contato fora, imagina a esperança que não surgiu dentro de cada um, que sairiam dali. O primeiro contato, quando houve, qual foi a pergunta desesperadora? Quantos dias tirariam eles dali? Quantos dias? E eram mais de 10 dias. Certo? Perguntaram ainda se nesses 10 dias havia a possibilidade deles sobreviverem. E a esperança de um médico, a esperança que surgiu dentro deles é que o médico respondesse que sim. Ele possivelmente não. Essa foi a resposta dele. E o que é que aconteceu? O próprio Roger perguntou se eles se alimentando da carne humana, eles sobreviveriam. E aí? Roger achou pouco e ainda articulou no sentido de entregar até os dados e propôs a sorte. Propôs a sorte, articulou, induziu aquelas pessoas que estavam ali, sofridas, com fome e necessitadas, a aceitar a proposta. E assim foi feito. Depois se bateu o remorso. Será que se bateu algum tipo de remorso no Roger por ter proposto isso? Seriam esses aqui assassinos na situação que se encontravam ali? Não. Eu estou diante de pais de famílias, não estou diante de delinquentes. Certo? A partir do momento que a sorte caiu para Roger, se chamamos isso de sorte, foram 3 dias, não é isso? 3 dias para acontecer. O que pode ter se passado nesses 3 dias? Acontece que no momento que Roger foi o sorteado, aconteceu a consumação, certo? Mas daí, o que é que a gente entende disso aí? Como não estava o psicológico dessas pessoas? Porque se eles não tivessem tomado alguma atitude, Roger, que foi quem propôs e articulou tudo, poderia ter feito isso com eles também. Quantos dias teriam para sair dali, certo? Será que sairiam? Será que sobreviveriam? Deram mais 10 dias. O que são 10 dias para uma pessoa que está ali naquela necessidade, naquele desespero, naquela angústia? Considerando o Código Penal, no artigo 24, nos relata o seguinte: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade. Estavam eles ali, eles levaram Roger para aquele local para matar o Roger? Fizeram isso por vontade? Eles fizeram com que desmoronasse tudo aquilo ali, que eles ficassem presos ali todos aqueles dias? Não. Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável, exigisse. Com a palavra, o promotor José Ferreira Nunes Neto, que terá 5 minutos para defender seu voto.
ilustríssimos promotores e advogados de defesa, na qual estendo aos demais presentes. Seria óbvio acusá-los de homicídio, mas isso não basta. Devemos debruçar radicalmente sobre a ótica da busca do porquê desta ação atroz. Assim, alcançaremos a verdade. Devemos nos perguntar quais as situações que serão justificáveis, corretas, morais, perante as atitudes dos réus. Partindo pelo estado de necessidade, se observarmos com uma visão mais apurada, notaremos que tem algo implícito, subliminar, para a exclusão da ilicitude. É apresentado que a situação deve ser inevitável. Pergunto, era inevitável deixar de matá-lo? Mas pensemos, eles estavam confinados, praticamente sem alimentos, e poderiam morrer se não se alimentassem. Mas poderiam, pois a máquina humana repousa no campo da estimativa. Ela não diz quando vai parar. Ela não é um instrumento como um combustível que diz que quando o ponteiro chegar ao zero, o carro vai parar, o motor vai parar. A medicina não assevera de forma exata, quiçá absoluta, a data, o dia ou hora certa que o corpo humano irá parar. Analisando essa verdade, vemos que era sim evitável a morte